Gravando. Cláudio, esse decreto, editado pelo prefeito Eduardo Paes, ele está na contramão da organização do sistema de transporte do Rio de Janeiro. Agora, tem alguns aspectos que são importantes a gente observar. Em primeiro lugar, é o seguinte: na semana passada foi instalada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro a Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Alternativo e a Lei 3360 de 2002. Essa medida do prefeito veio logo em seguida, ou seja, é uma clara afronta à tentativa do sindicato de buscar um canal institucional para resolver de uma vez por todas a questão da organização do sistema de transporte complementar na cidade do Rio de Janeiro. Como você sabe, são 6.000 vans legalizadas que precisam passar por um processo licitatório. Não esse que o prefeito Eduardo Paes realizou agora no fim do ano, descumprindo um acordo que havia feito conosco no ano passado, na véspera da eleição, onde seu representante foi o vice-prefeito na época, Carlos Alberto Muniz, e que esse acordo definia o número de vagas, de 3.500 vagas a serem licitadas, definia a criação de uma comissão conjunta, né, governo e representantes da categoria, para, em junho agora, realizarmos um processo licitatório para essas 3.500 vagas. Essa negociação envolvia ainda a discussão do transporte noturno, a discussão do transporte por linhas longas. Tudo isso seria discutido por essa comissão. O prefeito Eduardo Paes, uma vez eleito, rompeu esse acordo feito com o sindicato e passou a atacar o transporte alternativo, tentando criminalizar o transporte. No primeiro momento, anunciou a entrada na equipe dele, do delegado Cláudio Ferraz, que a princípio viria para combater as milícias e ao esquema de falso cooperativismo que extorque os trabalhadores do transporte alternativo há mais de 12 anos. Mas, na verdade, desviou a função do delegado para reprimir trabalhadores legalizados. Sabemos que essa medida do decreto, proibindo a circulação das vans em diversos bairros da Zona Sul, está tendo reflexo em todo o corredor que vem desde a Zona Oeste até o centro do Rio de Janeiro, impedindo diversos trabalhadores em diversos bairros, muitos dos quais nada tem a ver com a Zona Sul, como a Avenida Brasil, a Tijuca, o Maracanã, a Leopoldina, a terem seu transporte e poderem chegar nos seus trabalhos no horário que estavam acostumados a chegar. Ou seja, o prefeito Eduardo Paes deixou mais de 100 mil usuários sem transporte da noite para o dia a toque de caixa. E proibiu, numa conta já de hoje, mais de 900 vans de circularem fazendo transporte de passageiros na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o prefeito desestruturou ainda um pouco mais o péssimo transporte público que já temos na cidade do Rio de Janeiro, com o metrô que não funciona, com o trem sucateado, com ônibus superlotados. O prefeito Eduardo Paes, no primeiro momento, disse que essa proibição viria para melhor organizar o trânsito na Zona Sul e que a Zona Sul já era muito bem servida de transporte público. Hoje ele já veio com outro discurso, já está aumentando a frota de ônibus em 30% e dizendo que isso ainda não foi o suficiente para dar transporte para os passageiros que ficaram sem transporte por causa das vans. Eu quero saber qual é a solução que o prefeito vai dar para esses trabalhadores, principalmente aqueles que trabalham na rede hoteleira, nos bares, nos restaurantes da Zona Sul e que moram, todos eles, na periferia, ou na Zona Oeste, ou na Baixada, ou na Rocinha, ou no Rio das Pedras, enfim, em lugares onde eles necessitam do transporte complementar para se locomover. E para o resto dos passageiros, evidentemente, que usam vans constantemente, muitos dos quais deixam o carro em casa para usar a van, como é que esses passageiros vão resolver o seu problema? Na verdade, a solução para essa questão é uma negociação que passa pela categoria, que passa pela sociedade e que passa pela Câmara Municipal. Hoje, o sindicato tem como estratégia principal forçar amanhã uma discussão com a frente parlamentar, essa que foi instalada na semana passada, e propor um projeto de decreto legislativo que suste os efeitos do decreto do prefeito. Decreto que
afronta direitos trabalhistas, direitos de trabalhadores do nosso sistema, que estão trabalhando há mais de 12 anos, que afronta o bom senso e que afronta o interesse público, porque deixa milhares de pessoas, milhares de cidadãos cariocas sem transporte. A partir daí, nós iremos ingressar com uma ação no Judiciário, tentando sustar os efeitos desse decreto, e vamos procurar o Ministério Público, onde vamos propor que o Ministério Público instaure um inquérito civil público para apurar as ilegalidades e o absurdo desse decreto, que hoje só vai trazer transtorno para o cidadão carioca e para os trabalhadores do sistema de transporte alternativo. Portanto, a posição do Sindivangio é a posição de lutar, de estar à frente, de estar na vanguarda da luta contra essa atitude arbitrária, autoritária e antissocial do prefeito Eduardo Paes. E, por último, gostaria de fazer aqui um desagravo. O prefeito vem usando de uma maneira muito equivocada, zombando inclusive da inteligência do carioca. Vem usando aquele estupro que aconteceu dentro de uma van, fato absurdo que ainda aconteça na cidade do Rio de Janeiro, e que nada tem a ver com o sistema de transporte público alternativo, né, ou transporte complementar. Aquela van, uma van ilegal, uma van emplacada em São Gonçalo, vinha circulando regularmente no Rio de Janeiro, fazendo transporte e praticando toda espécie de crimes. Os seus condutores ali, que sem sofrer nenhum tipo de fiscalização e sem que fossem tomadas nenhuma medida no sentido de impedir que eles continuassem praticando aqueles crimes de forma continuada. O prefeito zomba da inteligência das pessoas ao dizer que esse teria sido um dos motivos da publicação desse decreto. Ora, é evidente que não. Todos nós sabemos que não foi nem para reorganizar o sistema de transporte público, e muito menos em função desse triste episódio, desse estupro dentro desse veículo que, volto a dizer, nada tem a ver com o sistema de transporte alternativo na cidade do Rio de Janeiro.